Você já teve vontade de rasgar todas as regras, de quebrar tudo o que te disseram que era certo, de levantar da cama um dia e simplesmente decidir ser você, inteiro, intenso, livre, mesmo que isso custe julgamentos, exclusão, fúria alheia? Aleister Crowley não apenas teve essa vontade, ele viveu assim. E se estivesse aqui hoje, andando entre a gente, em meio a selfies filtradas, discursos moralistas, espiritualidade de Instagram e rebeldia de vitrine, ele provavelmente daria uma gargalhada. Depois se calaria, e então perguntaria: você está vivendo o que quer, ou apenas o que deixaram você querer? Crowley não era só um mago, era um símbolo, um rompimento encarnado. Um vulcão que cuspia liberdade, desobediência, prazer e poder. Chamado de o homem mais perverso do mundo por uma sociedade que morria de medo de pessoas que pensam por si, ele escreveu algo que se tornou sua bandeira. Faze o que tu queres, há de ser o todo da lei. E isso não é um convite ao caos. É uma convocação à responsabilidade total pela própria vontade. Se Crowley vivesse hoje, ele não faria um post bonitinho sobre autenticidade. Ele colocaria fogo em todas as suas máscaras, em cada camada de medo que te impede de viver o que você deseja, em cada voz na sua cabeça que diz: não pode, não deve, não é certo. Porque para ele, o pecado verdadeiro não era quebrar a moral, era trair sua vontade mais profunda. E vontade, para Crowley, era sagrada, era mágica. Era uma força viva que te empurra para aquilo que você nasceu para ser. Mas ele também sabia que essa vontade está enterrada, debaixo da culpa, da educação repressora, da religião domesticada, da moral de mercado. O mundo moderno vende liberdade como embalagem, mas exige que você pense igual, se comporte igual, deseje igual. Crowley olharia para essa pseudo-liberdade e cuspiria no chão, porque ele não queria clones, queria indivíduos. Ele não queria seguidores, queria despertos. E ser desperto para ele não era postar frases sobre energia. Era encarar suas sombras sem censura, era entender que sua raiva, sua luxúria, sua vaidade, sua ambição, tudo isso faz parte de você. E que tentar negar essas forças só te torna mais fraco. Ele dizia: você não vai se iluminar tentando ser puro, vai se iluminar conhecendo tudo o que te move e integrando isso. Não para se descontrolar, mas para ser inteiro. Só quem conhece sua escuridão pode escolher agir com consciência. No mundo atual, Crowley veria uma espiritualidade pasteurizada, feita de frases prontas e gurus de palco. Gente que fala de amor universal, mas não sustenta nem o próprio espelho. E ele não teria piedade disso, porque para ele a magia era um caminho de expansão brutal, de confronto direto com a verdade interna. E verdade, para Crowley, não era algo que alguém te entrega, é algo que você conquista, com suor, coragem e intensidade. Ele diria que a sua vida não vai mudar se você não mudar a si mesmo. E mudar para ele começa com uma escolha radical, a de assumir a própria vontade, a de parar de se esconder atrás do que esperam de você, a de se responsabilizar por tudo, pelo prazer que você nega, pelos limites que você aceita, pela mediocridade que você sustenta por medo de desagradar. Crowley jamais aceitaria uma existência morna. Ele te olharia no fundo dos olhos e diria: você está queimando por dentro ou apenas sobrevivendo em silêncio? No sexo, ele não veria pecado, veria potência, a energia mais crua, mais intensa e mais transformadora do ser humano. Mas ele não idolatrava o sexo pelo sexo. Ele via ali um portal de criação, de libertação, de revelação da essência. Hoje, onde o sexo é usado como distração ou como moeda de troca, ele veria desperdício, porque prazer sem consciência não liberta, só entorpece.
E o verdadeiro ato mágico é aquele em que o corpo, a mente e o espírito se alinham num único gesto. Ele não queria vício, ele queria transcendência. Na política, Crowley não veria líderes, veria marionetes. Viver sob regras feitas por covardes era, para ele, a mais silenciosa das prisões. Ele não confiava em instituições, em governos, em religiões tradicionais, porque, segundo ele, qualquer sistema que te impede de pensar por si já está corrompido. O único governo aceitável para ele é o do próprio espírito. Não o ego inflado, mas a essência desperta. Ele não pregava o caos como desordem. Ele pregava a anarquia interna como renascimento. Um mundo onde cada indivíduo se reconecta com sua verdadeira vontade e deixa de viver como cópia dos outros. Crowley via o ser humano como um universo em ebulição, uma explosão de forças contraditórias que só encontra paz quando para de fingir. E ele te diria isso hoje, olhando você tentando agradar a todos, tentando ser suficiente para todos, tentando caber em expectativas alheias. Pare. Isso não é bondade. É medo disfarçado. E o medo, para Crowley, era a pior das doenças espirituais. Porque onde há medo, não há vontade. Só fuga, só máscara, só paralisia. E se você estiver pensando, mas e se eu me perder no meio disso tudo? Ele sorriria, porque para ele, se perder é parte do caminho. A travessia é caótica mesmo. Você vai errar, vai tropeçar, vai transgredir, mas o importante é que seja real, que seja você, que seja vivido com consciência. Ele não queria perfeição, ele queria verdade, e a verdade é sempre crua antes de ser bela. Crowley acreditava que cada pessoa carrega uma missão única, um chamado interno, faze o que tu queres, que não é desejo raso, é propósito profundo. E você nunca vai encontrá-lo enquanto estiver ocupado demais tentando ser aceitável, enquanto estiver sufocando sua voz para caber na sala, enquanto estiver vivendo para ser amado e não para ser inteiro. Ele te provocaria até você não aguentar mais sustentar essa versão domesticada de si mesmo. Ele faria você olhar de frente para quem você seria se não tivesse medo de ser rejeitado. No mundo de hoje, onde tudo é vigiado, controlado, censurado com sorrisos, Crowley seria perigoso, porque ele não se vende, não se dobra, não se molda. Ele é o oposto do algoritmo, imprevisível, selvagem, livre. Ele não teria milhões de seguidores. Mas cada pessoa que o ouvisse de verdade seria atravessada, porque a mensagem é simples, brutal e transformadora. Desperte, seja dono de si, sinta tudo, pense por si e nunca jamais negue a sua verdadeira vontade. E se você quiser mesmo saber o que Aleister Crowley faria no mundo de hoje, ele te devolveria a pergunta com olhos de fogo. O que você está fazendo com o seu poder?